Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se vocês ainda não nos seguem, por favor, sigam este podcast. Este podcast é sobre cura, a cura do corpo através da cura da alma, e falamos aqui de coisas diversas, de assuntos diversos da nossa sociedade, que todos nós já passamos por alguns deles, e temas que tenho a certeza que vão nos iluminar e fazer a nossa vida, pelo menos com um bocadinho mais luz, principalmente é esse o meu objetivo. Portanto, hoje vamos falar sobre medo, é o tema principal, porque tenho a certeza que todos nós temos medo, e o medo pode ser uma coisa boa, de proteção, e pode ser uma coisa menos boa quando isso nos impede de irmos mais além, mas eu trago aqui a especialista para nos falar sobre isto e para nos explicar isto tudo, que é a Kátia Almeida. Kátia Almeida. Olá, Kátia. Olá, Raquel. Bem-vinda. Obrigada. Olha, muito obrigada primeiro pela tua iniciativa com este podcast que eu acho que é extraordinário, e depois por me convidares para falar aqui de um tema que me é tão querido, como tu sabes, não é? Sem dúvida. Olha, daquilo que eu pesquisei da Kátia, a Kátia é psicóloga clínica, é empreendedora, é desportista, que eu amei quando soube esta parte, super aventureira, portanto não é uma desportista qualquer, super aventureira, é mãe e é mulher. Isto são alguns papéis que a Kátia faz, certo? Sem dúvida, Raquel. Eu tenho, claro, nós fôssemos aqui, eu gosto de me apresentar por essa via, não é? Nós podemos ir pela via da formação académica, mas nunca mais saímos daqui, porque eu de facto adoro aprender, quer uma formação mais formal, quer mais informal. Então, ao longo da minha vida, tenho feito de facto muita coisa em termos académicos e não só, porque tenho sempre esta sede de conhecimento e de pensar e de repensar, principalmente o que já conheço, mas sim, de uma forma geral é mesmo isso, Raquel. Mas a minha pergunta ia mesmo por aí: quem é a Kátia? Como é que a Kátia se define? Pode ser um bocadinho de tudo, pessoal, profissional, o que quiser. Quem é a Kátia? Olha, essa é sempre uma pergunta difícil, porque eu tenho 50 anos, não é? Portanto, traduzir isto assim em termos de 50 anos não é fácil. E se calhar vou começar partilhando uma coisa que me está muito presente, que aconteceu ontem. A minha avó materna ontem fez 92 anos. E quer a minha avó, quer o meu avô ainda estão vivos. O meu avô tem 95. E porquê é que eu estou a falar neles? Porque, de certa forma, eu tenho um pilar muito grande na minha vida, que é a minha família, são estes avós e são os meus pais, onde eu aprendi verdadeiramente o que é esta questão do amor incondicional. E há uma história que eu gosto sempre de contar. Eu não sei se tu conheces aquele filme do Roberto Benigni, A Vida é Bela, que é um filme extraordinário Fantástico. e duro, não é? E pesado, Uhum, que eu sim. acho que retrata muito uma fase muito importante da minha vida, porque eu nasci em Angola, em 72, e por causa da Guerra Civil nós tivemos que abandonar o país e vir para Portugal. A minha mãe já tinha nascido em Angola também, ou seja, na realidade estamos a falar de uma segunda geração, que era a minha, que se estava a iniciar, que não conhecíamos outro país, nem outra realidade que não aquela, não é? Portanto, aquele era, no fundo, o nosso país. Então nós tivemos que abandonar tudo e a vida como a conhecíamos e, no fundo, vir para Portugal. E eu acho que o meu avô teve o papel do Roberto Benigni na minha infância e do meu irmão, pela forma como nos fez acreditar que, independentemente das circunstâncias, a vida é extraordinária. E então, eu recordo-me no início, quer dizer, eu na altura não tinha a noção da dificuldade, Quantos e anos é de que a tudo Kátia tinha eu quando tinha voltou? 3 anos, eu tinha 3 anos nessa altura, portanto eu não tinha a percepção, nem eu, o meu irmão tem 4 anos, ele é um ano mais velho, portanto nós não tínhamos efetivamente a noção de tudo que os meus pais e os meus avós tiveram que enfrentar,
para recomeçar, não é? Para começar uma nova vida, num país que na realidade nos era estranho, porque os meus avós já estavam em África desde os seus 20, portanto já era uma vida praticamente em Angola. E então o meu avô era aquela pessoa que todos os dias chegava com uma surpresa, ou com um jogo, ou com uma festa, ou com qualquer coisa que eu e o meu irmão ficávamos desejosos à espera que ele chegasse, porque ia acontecer alguma coisa, não é? De espetacular. E isto fez-nos acreditar durante todo o processo que todos os dias há uma razão extraordinária para se viver e que a vida de facto é esta caixa de surpresas e este mundo incrível sempre com alguma coisa pela qual tu podes ansiar. E acho que isto caracterizou muito, no fundo, a maneira como eu encaro a vida. Eu digo muitas vezes que eu não tenho dificuldade nenhuma em ser estupidamente feliz, e acho que isto é uma característica que está muito presente na minha família, e eu sinto que o meu avô teve muito este papel. Depois, a partir de uma determinada altura, portanto, isto é uma coisa que me marcou muito, assim, Marcos, e aqui começa um bocadinho a minha história com o medo. Aliás, todos nós temos uma história com o medo, mas a maneira como eu comecei a aprender e a perceber o medo de forma diferente. Eu, durante a minha infância, era uma miúda com medo de tudo que provocava adrenalina. Eu não era nada aquela miúda das montanhas russas ou de coisas muito que mexessem muito com estas emoções assim de uma forma intensa, e toda a gente na minha família era. Portanto, os meus pais e o meu irmão adoravam tudo que mexia e que puxava desta adrenalina e tudo mais. E houve um momento de viragem na minha vida que foi determinante. Os meus pais, isto também é aqui uma coisa importante, eles, na altura eu não sabia, mas eles foram empreendedores sociais também, os dois professores, mas o meu pai foi uma das pessoas que esteve na gênese do desporto escolar, e a minha mãe foi a primeira professora do primeiro ciclo a pôr computadores na sala de aula e a testar as plataformas Moodle e uma série de coisas que nós na altura isto era um bicho-papão, com muitos constrangimentos e muita dificuldade, eles de facto trilharam caminhos que não existiam na altura, e eu não sei até que ponto é que não foi aí que eu comecei a aprender a ser empreendedora social também, talvez. Mas há uma coisa que, no meio destas aventuras dos meus pais, uma das coisas que eu tive a oportunidade de estar envolvida logo desde os meus 11, 12 anos, foi nos campos de férias da escola onde o meu pai trabalhava na altura, que ainda hoje existem. Portanto, os meus filhos frequentam esta escola e estão a fazer o processo, que eram uns campos de férias extraordinários que aconteciam na altura no quartel de Mafra, e nós experimentávamos uma série de coisas. Epá, imagina, eu tenho 50 anos, portanto isto é há 30 anos atrás, não é? Portanto, há 30 anos fazer coisas como manobras de cordas, rapel, slide, orientação, que nem sequer existia no meio civil, eram assim coisas completamente fora. E foi nestas atividades que eu reaprendi o medo. Houve outra atividade também A que eu fiz Cátia com os tinha, meus estamos a falar de pais. quê? 11 anos? Eu tinha 11 anos, 11, 12 anos, quando comecei com este percurso. Nessa fase também, os meus pais, claro, aventureiros como eram e de iniciativa, etc., eles faziam parte, que ainda fazem hoje, de um grupo de caminheiros. Então nós tivemos uma oportunidade de ir à base aérea de Tancos, e eu não sei se vocês conhecem, mas aquilo tem um salto, tem uma torre onde os paraquedistas treinam o salto de paraquedas. Ainda existe, claro que está mais modernizada hoje, ainda bem, mas na altura aquilo era de veras assustador, principalmente para uma criança de 12 anos. E eu, na altura, como já tinha começado a sair um bocado da caixa com aquelas aventuras dos acampamentos, eu fui subir para a torre para saltar, achava que ia morrer, claro, e no meio do Estamos a drama falar de de uma uma coisa. torre, quantos metros? Por acaso eu não Ai, eu sei. nem te Quantos? sei dizer, aquilo é muito, eu de facto não te sei dizer. Eu estive a fazer uma pesquisa sobre isso 10, aqui há 20, uns 30? tempos. Mais? Pá, nunca será menos de 10, porque se tu estás a simular o salto de paraquedas, tu sobes lá para cima e depois saltas, vais um pouco em queda livre, no fundo tens aqui toda aquela Uhum. estrutura semelhante à que os paraquedistas usam do paraquedas, então tu saltas em queda livre e tens aqui umas cordas que quando esticam, não é? Tens um cabo e vais a deslizar por aquele cabo até chegar ao chão. Mas aquilo é alto, deve ser mais de 10 metros, Ok. é muito
muito alto, pronto. Para Na quem está lá altura, em é cima, claro que me aquilo deve parecia. parecer até para aí. Ainda mais, tu achas que Sim, estás no arranha-céus, basicamente. sim. Então, com 12 anos, mais ainda. Então, houve aqui um momento que foi o momento na maneira como eu comecei a encarar o medo. Eu acho que a partir daí isto mudou tudo. Quando chego lá acima, e as tropas que estão nesta base são tropas de elite, são normalmente aquelas que atuam em situações impossíveis. Então, quando eu chego lá acima, pá, vejo um militar, estás a ver aqueles militares que parecem um armário gigante. Na altura, a referência que nós tínhamos era o Rambo, não sei se te Uhum, lembras disso. sim, Mas eu isto claro. para estas gerações agora, portanto, eu achava que tinha o Rambo à minha frente, não é? E o que me passou pela cabeça foi: é este Rambo que me vai ajudar a perder o O medo. medo. Então eu olhei para ele e disse: olha, o que é que nós fazemos para não ter medo? E ele olha para mim com aquela dureza, não é? E diz Portanto, assim: um oh, homem enorme para uma um criança de gigante, não dois é? anos. Exatamente, 12, não é? E ele diz-me: oh menina, só há duas pessoas que dizem que não têm medo, ou são malucos ou são mentirosos. E naquele momento, esta frase foi decisiva, porque o que ele me ajudou a fazer foi a normalizar o medo, a perceber que é normal ter medo, que aquilo que eu estava a sentir era normal. E que se não sentisse isto, lá está, como ele diz, ou era maluca ou era mentirosa, não é? Ou se dissesse que não sentia. E é engraçado que enquanto eu estou a preparar-me para saltar, estão os adultos todos lá embaixo: salta, não tenhas medo, que é aquilo que nós dizemos sempre, não é? E este foi o momento catalisador terminou. E claro, todas estas vivências que os meus pais felizmente me proporcionaram, foi o que me fez abraçar todo um caminho de aventura, não só a nível pessoal, porque comecei a praticar orientação com modalidade desportiva. Com 19 anos fui uma das sócias fundadoras da Federação Portuguesa de Orientação, ainda hoje pratico muitas atividades de aventura e muita coisa pelo meio, mas comecei desde muito cedo a proporcionar este tipo de atividades a crianças e jovens em risco, mais vulneráveis. E fiz coisas, quer dizer, que na altura também pareciam impossíveis, não é? Como pôr os miúdos a saltar de parapente, a fazer. Hoje em dia isto é tudo muito acessível, mas na altura isto era efetivamente impossível, não é? E como isso para mim nunca foi limitador, essa percepção, arranjei sempre formas de pôr os miúdos a fazer coisas que nem eles sabiam que era possível ou que existiam. E o que eu fui aprendendo nesse caminho, e foi a minha introdução também à terapia pela aventura, foi a área que depois eu mais tarde me apaixonei, já no mundo da psicologia e já mais à frente com a minha relação depois com os Estados Unidos e com a Presley Ridge, etc. E encontrei aí, de certa forma, o palco para a melhor expressão deste tema do medo, ou seja, uma forma onde a percepção de risco das pessoas é gigante, a percepção, não o risco real. A percepção de risco é enorme e então tu consegues retirar as pessoas da zona de conforto para que elas experimentem e aprendam alguma coisa de novo. E isto acabou por ser, no fundo, o que esteve sempre presente na minha vida em tudo o que fiz. Ou seja, tu perguntaste quem é a Cátia, olhando para trás um bocado para a história, até quase ao período da faculdade, e mesmo esse período também não foi fácil, porque eu antes de entrar para a psicologia estive em dança, imagina, na Faculdade de Motricidade Humana, porque estava ali um bocado perdida também e achava que o mundo do desporto poderia ser também uma via, e acho que poderia ter sido, tendo em conta as minhas paixões e a maneira e a importância que o desporto tem na minha vida, mas depois de um ano nesta área a estudar dança, eu percebi que de facto não faltava ali qualquer coisa e entrei para a psicologia e ali senti que era mesmo aquilo. E depois, claro, fiz psicologia clínica, se voltasse atrás voltava a fazer porque adoro a profundidade com que se chega ao conhecimento e ao desenvolvimento humano e sempre me interessou muito, sempre foi uma área que me apaixonou, perceber como é que nós funcionamos e acima de tudo trabalhar e encontrar ferramentas para poder ajudar as outras pessoas, mas depois acabei por fazer mestrado em Psicologia do Desporto e fiz aqui mais uma série de outras formações, porque achava, em Portugal na altura e ainda hoje,
não se fala em terapia pela aventura. De certa forma, eu sou a pessoa que trouxe essa área para Portugal e que fiz alguns avanços e que continuo a fazer já nesta área, mas eu achava que era um bocado ali que eu ia encontrar a resposta para aquilo que eu queria. Claro, adorei-se, voltando atrás, voltava a fazer esse mestrado porque foi extraordinário e eu acho que a este nível académico, licenciaturas, mestrados são uma licença para o saber, porque depois tudo o que tu vais efetivamente trabalhar e aprender que te vai dar o que precisas para o teu dia-a-dia, para fazeres a diferença, vem muito da prática e de especializações muito mais específicas, principalmente com uma dimensão muito do terreno, não é? E eu encontrei isso nos Estados Unidos, nas organizações e grupos de que fiz parte, comunidades já ligadas à terapia pela aventura. E aqui também, para se perceber onde é que eu chego agora, não é? Esta minha ligação aos Estados Unidos surge através de uma organização que é a Presley Ridge. Eu ia iniciar o meu último ano de licenciatura em Psicologia, fazia na altura voluntariado, e esse voluntariado deu uma possibilidade de fazer um estágio nesta organização nos Estados Unidos, que é uma organização que trabalha com crianças, jovens e famílias em situação de risco e de grande vulnerabilidade social. E então, na altura, eu já sabia que queria trabalhar com este público e encontrei nesta organização tudo o que eu achava que nós precisávamos em Portugal. Nós estávamos, na altura, muito atrás e ainda com metodologias e formas de abordar este público muito pouco terapêuticas, digamos assim, e eu sabia que havia outras formas. Não conhecia, não sabia quais, mas tinha a certeza que tinha que haver outra forma de trabalhar estas áreas. E encontrei isto nos Estados Unidos, na Presley Ridge. Então tornou-se objetivo de vida trazer a organização para Portugal. Consegui fazer isso e durante praticamente 2 décadas eu fundei a organização cá e liderei a organização. E foi muito pelo trabalho que eu fui fazendo na Presley Ridge, comecei a ser reconhecida como empreendedora social e na área da liderança também, pelo trabalho que fazia, não O só que é na que a liderança organização dos. fazia? O que é que a organização fazia exatamente? Qual é que era o objetivo principal da organização? Sim, fazia e faz, porque a Presley Ridge ainda existe. Ainda está, ok. Ainda está em Ainda Portugal? existe. Tá, Ok. existe e continua a crescer e a fazer um caminho extraordinário. Portanto, o grande objetivo da Presley Ridge é precisamente este, é trabalhar com crianças, jovens e famílias com grande vulnerabilidade, em situação de risco, e muitos dos jovens e crianças com quem nós trabalhamos são miúdos com problemas de comportamento e de ajustamento, com distúrbios emocionais e com uma série de outras problemáticas, não é? E também por isso acabei por me especializar em intervenção terapêutica na crise e repara, se tu fores vendo, o medo esteve sempre e está sempre presente. Porque na realidade, em todas estas situações mais complicadas com as quais fomos sempre trabalhando, o medo esteve sempre lá. O que eu realizei há relativamente pouco tempo, eu quando digo há relativamente pouco tempo, tendo em conta que eu tenho 50 anos, portanto foi há 5 ou 6 anos, o que eu realizei é que, porque eu sentia que a minha vida era orientada pelo medo, tendo em conta todas as minhas escolhas, tudo o que eu fui fazendo. E o que eu realizei é que não é só Orientada a minha pelo vida, medo, em que sim, sentido? sim, eu já te explico. Ok. Eu percebi que era não só a minha vida que era orientada pelo medo, mas a de todos nós. O que é isto da nossa vida ser orientada pelo medo? Oh, Raquel, pensa quando tens que tomar alguma decisão, quando precisas de fazer escolhas, quando estás a pensar se vais avançar ou se não vais, se vais dar um salto, sempre estás perante uma decisão, é muito medo que orienta a tua decisão, para bem ou para mal. E de facto, e depois, claro, depois eu senti-me interessada em explorar mais isto e perceber, mas porquê que as nossas vidas são orientadas pelo medo, não é? Eu tenho ouvido muitas histórias de pessoas que de alguma forma conseguiram algum tipo de transformação na sua vida ou não, e o medo está sempre lá presente, ou como catalisador da mudança, de fazer avançar, ou, antes pelo contrário, como bloqueador e eu não consigo avançar porque eu sinto medo. E agora, diz, Então, Raquel. era aí que eu queria entrar, porque eu falei isso no início. O medo não é Sim, uma coisa má, certo? O medo é normal. O medo é uma coisa do nosso cérebro para nos proteger.
Termos medo de passarmos a estrada porque podemos levar com um caminhão em cima é uma proteção, certo? Sem dúvida, Raquel. Se nós Por outro quisermos lado, o medo definir. pode nos bloquear, é isso que é mau. Portanto, eu queria que a Cátia explicasse aí a diferença. Então, o medo não é uma coisa má, desde que ele possa ser catalisador ou até nos previna ou nos faça ver a situação de uma outra forma. O que é mau é quando isso nos bloqueia. Sem dúvida. E pode acontecer, não só com o medo, mas com outras emoções. Percebendo primeiro o que é o medo. O medo é uma emoção que tem como principal função preservar a vida. Como tu disseste e bem, Raquel, eu se não sentir medo, não tenho aquela reação de dar um salto do meio da estrada se vier um caminhão na minha direção. É o medo que me ajuda a preservar a vida. Porquê? Como é que este sistema funciona? Há um detector, um sinalizador de ameaça, que está localizado nas amígdalas que estão aqui na zona das têmporas, não são as da garganta, só têm o mesmo nome por causa da forma. Esta amígdala está situada naquilo que se chama o nosso sistema límbico, que é o cérebro límbico, que é o mesmo que dizer cérebro emocional, e então nós detectamos esta ameaça e o nosso organismo vai reagir em conformidade. As reações instintivas é o lutar, o fugir ou congelar, que são aquelas que nascem connosco. Ou seja, nós nascemos preparados para reagir a uma ameaça. E é o medo, é esta emoção que nos permite, no fundo, ativar todo o nosso organismo para responder em conformidade. Agora, é verdade que os medos são praticamente todos aprendidos. E isto significa que eu posso sentir medo de coisas que até são irracionais, que não são uma ameaça, e eu posso aprender efetivamente a sentir medo de coisas que não me vão matar ou não me vão fazer mal, e isso pode se transformar até num medo tóxico ou num medo que no fundo é bloqueador e não me permite esta adaptabilidade que o medo no fundo nos traz. Okay? E isto pode acontecer a qualquer um de nós, aliás, no extremo, quando falamos em fobias, estamos a falar desse tipo de medos, okay? De medos que já se tornaram tóxicos. Quando falamos de quadros de stress pós-traumático, por exemplo, ou de trauma, são reações também excessivas, já há aqui uma desorganização do nosso sistema a responder a ameaças que até podem já nem estar presentes, mas que nós continuamos a responder como se elas ainda existissem. Isto são temas que estão muito estudados, isto que eu acabei de dizer agora. Como é que nós conseguimos perceber a diferença entre um medo e um trauma? Vamos lá ver, o medo é o que todos nós sentimos quando te assustas, quando estás preocupada com alguma coisa em relação ao futuro que vai acontecer. O medo é uma coisa que é muito concreta e tu consegues identificar e sentes agora, mas passa, ok? Imagina, eu posso me assustar com alguma coisa, eu posso estar preocupada, mas depois posso racionalizar sobre isso e entretanto isto passa. Ou não, ou posso estar muito preocupada e esse medo estar-me a bloquear. O trauma, muitas vezes, é provocado por alguma situação, das duas uma, ou é uma situação que aconteceu uma vez, que é intensa, que é grave, e que foi muito grave e que teve um impacto muito grande em mim, eu posso ficar traumatizada por causa disso. Por exemplo, a perda de alguém, um acidente, e há pessoas que têm um acidente, ou perdem alguém, ou têm alguma situação como esta, e isso pode dar origem a trauma. Outras situações que podem dar origem a trauma não é uma situação, mas é sim a gravidade e a frequência durante um determinado período de tempo. Por exemplo, as crianças e jovens com quem nós trabalhamos na Presley Ridge, muitos deles são vítimas de negligência, de abusos, de maus tratos, e tem a ver com esta frequência e com esta exposição a alguma coisa que lhes cria sofrimento durante muito tempo. E isto pode provocar trauma na mesma. Ok? E em termos de tratamento, imagino que eu tenho um medo que eu sei que me está a bloquear e eu não quero ter mais esse medo. E uma situação completamente diferente, eu tive alguma coisa que me aconteceu na vida, um trauma,
que já foi há muito tempo, quais são as diferenças em termos de tratamento que um medo deve ter e que um trauma deve ter? Sim. Em termos psicológicos, em termos, se eu quiser trabalhar com uma psicóloga, quais são as diferenças? Sim, essa é uma ótima questão, Raquel. Relativamente ao medo, se estivermos só a falar de medo, se esse medo não é bloqueador, mas eu estou preocupada e estou a ter alguma dificuldade, nós conseguimos ativar em nós mecanismos e ferramentas para trabalhar isto. Há muitas coisas que eu sugiro, por exemplo, no trabalho que faço, não é por acaso que eu gosto de chamar Conversas com o Medo à minha newsletter e a uma série de informação e de conteúdo que eu disponibilizo aqui, e isto no fundo tem a ver com a importância desta aprendizagem de conversar com o medo. Okay? Ou seja, criarmos este hábito, o que eu digo muitas vezes é convidar os nossos dragões para a mesa. Em vez de fugirmos ou de evitar, o que eu vou fazer é conversar com ele. Se eu pensar no medo como uma emoção, e se eu pensar que as emoções são mensageiros que nos estão a trazer alguma informação relevante, eu não vou querer matar o mensageiro, eu vou querer perceber qual é a O que é que ele me mensagem está que a ele, dizer? o que é que ele me está a dizer, qual é a necessidade que está aqui na base, porque nós às vezes agarramos a determinados medos, e tornamos-los cativos e assumimos que eles fazem parte de nós. Então vou fazer uma pergunta específica que eu acho que é Sim, super comum. Toda a gente acha que tem medo de falhar. Portanto, imagino que eu sim, tenho medo de falhar e eu vou deixar de fazer algum processo de emagrecimento. Portanto, vamos por aí que se calhar é mais ligado à minha área. Ah, sim. há muitas pessoas que nem começam o seu processo porque elas têm medo de falhar. Então, se eu estiver nessa situação, que tipo de perguntas é que eu tenho que fazer àquele medo para eu entrar em ação? Claro. Aí o mais importante, Raquel, e isto é verdade com todos os meses, quando iniciamos esta conversa, é ir à raiz do problema. E o que é que tu encontras na raiz do problema? Encontras as crenças que, no fundo, mantêm esse medo ativo. E o medo de falhar está sempre alicerçado em alguma crença. E nós, inconscientemente, acabamos por alimentar essas crenças na nossa vida, na maneira como agimos, na maneira como interagimos uns com os outros, na maneira como tratamos ou não de nós. Okay? E o medo de falhar é um dos medos mais comuns. De facto, é aquele que está mais presente. E há um peso extraordinário negativo das nossas culturas e da nossa educação a alimentar este medo. Se por um lado tu ouves constantemente o discurso tens que tentar, deves fazer, não faz mal falhar, a realidade é que há muita pressão social e muita crítica de cada vez que se falha. Raquel, ainda hoje eu ouço, infelizmente, em situações normais como ir ao supermercado ou ir a um sítio público onde há pais a interagir com as crianças, com filhos, com os seus filhos. Eu ouço muitas vezes os pais, os miúdos fazem alguma asneira, estragam alguma coisa, portam-se mal e os pais dizem coisas como não podes fazer isso, não gosto de ti, se fazes isso eu não gosto de ti, és feio, és mau. Agora repara a ligação que isto acaba por ter Sim. ao desenvolvimento deste medo de falhar. Porque estas crianças crescem com esta ideia de que se falharem são maus, ninguém vai gostar deles, não são bons. E no fundo aquilo que qualquer criança quer é ser boa, é que os pais gostem dela, é agradar. Na minha concepção, a definição de falhar para mim só é definida em duas situações. Para mim, um erro, para mim não é falha. Para mim, um erro é tentativa. E eu acho que é na tentativa e no erro que nós aprendemos. Para mim, falhar é só uma pessoa que quer uma coisa e nem tenta, ou então desiste. Para mim, é a única concepção de falhar. Eu não acho de todo que alguém que está a tentar e está a dar o seu melhor e ou fez um erro ou ainda não lá chegou, eu não defino de todo que isso seja uma falha. Sabes o que eu acho giro, Raquel, naquilo que me estás a dizer? E posso fazer aqui o papel de advogada do diabo e provocar-te um bocadinho? Podes, à vontade, Em relação claro. ao que tu acabaste de dizer, sabes que isso foi uma das coisas que eu desmontei ou que quero desmontar um bocado na forma como nós encaramos a falha. Ou seja, o termo falha está de tal forma presente em nós, de uma maneira negativa, que nós assumimos quando estamos a tentar, não estamos a falhar.
E eu tenho uma perspectiva diferente em relação a isto, que é, nós falhamos, não há problema. A questão é, eu preciso de falhar para dar o outro salto. E acreditar que não é uma falha, é uma tentativa, é quase estar a minimizar a falha ou a não aceitar que estou a falhar. E nós arranjamos muitas vezes esta forma de olhar para a coisa para se tornar menos pesado a percepção da falha, mas até e repara, Raquel, eu estou a fazer o papel de advogado do diabo, Sim. porque a maneira como tu interpretas a falha é aquela que eu vejo muita gente que efetivamente tenta e que faz a interpretar, mas no fundo a não querer pôr o termo falha no processo, e não é por acaso. Eu acho que isto tem a ver muito com o peso que nós damos às palavras. Tu agora, por acaso, tocaste Sim, num ponto importante. Eu acho que para nós as palavras têm peso associado, ou seja, têm uma conexão associada. E que se calhar alguém que esteja confortável com palavras como falha, sei lá, há outras palavras que algumas pessoas dão uma conexão assim pesada, negativa, e outras estão à vontade a falar com essa palavra. É que, por exemplo, a morte. Há pessoas que falam da morte como quem fala no nascer, porque faz parte da vida. Eu acho que falha, no meu entender, para mim, já tem uma carga negativa tão associada, já é tão pesado que eu, tanto para mim, tanto para a minha vida, eu tento não usar, porque já fui tão, eu percebo o conceito da Kátia, mas eu já fui tão esta pessoa aqui, de ser tão autocrítica, de ser tão dura comigo própria, de dizer palavras tão duras comigo próprias, que eu prometi que eu não ia dizer mais essas palavras. Portanto, acho que tem a ver com a força que eu depositei em determinadas palavras, porque quando eu errava, até há muito pouco tempo atrás, até há uns meses atrás, eu era a primeira pessoa, já falhaste, já fizeste isto, e eu sentia que isto não me ajudava. Durou 32 anos até eu perceber, mas chega a um ponto que eu percebi. E eu comecei a retirar as palavras que eu sentia que me punham para baixo, que eu sentia que me davam uma carga negativa tão grande que não me deixavam avançar. Então eu deixei de dizer as palavras como falha. Olha, cometeste um erro, não, eu admito. Eu assumo a minha responsabilidade, não. Não tiveste bem aqui. Se tiver que pedir desculpa a alguém, peço. Se for um erro meu para mim, ok, não tiveste bem. O que é que aprendeste com isto? Próxima vez, fica mais atenta. Segue em frente. O que aconteceu na semana passada? Tinha um evento e tenho a certeza que há um ano atrás eu tinha ficado ali a chover no molhado durante muito tempo. Que eu tinha um evento marcado, foi a abertura do estádio que vai ser o final da Mundial aqui. Eu vou ser voluntária e fui convidada para estar no estádio porque vai ser o estádio onde eu vou estar. E eu recebi o e-mail e eu tinha que confirmar. E o que é que eu devo ter feito? O que é que eu devo ter feito? Não, o que é que eu fiz? Confirmo mais tarde. Aquilo ficou na minha cabeça que ia ao evento, mas esqueci-me de confirmar. Até 2 dias antes do evento, um dia antes do evento, eu fiquei assim, que estranho, não mandaram e-mail a confirmar. Eu fui lá ver, nada, fui ao meu portal e percebi que eu não tinha confirmado o evento. E eu fiquei tão chateada comigo, mas tão chateada que tive ali um bocado, passo, sempre uma coisa, não vês as coisas com atenção. Passado um bocado assim, para, o que é que podes fazer sobre isto? Nada, já está feito, não dá para confirmar, não dá para isto. O que é que está bom daqui? Próxima vez, vê as coisas com atenção e faz logo as tuas tarefas, porque eu sei que eu esqueço-me. Então, o que é que vais fazer com esse tempo que ias estar no evento e agora não estás? Olha, vai fazer o que tens para fazer em termos de trabalho, por acaso até tinha coisas para fazer. Portanto, isto para dizer que eu percebo o que a Cátia diz, mas eu acho que tem a ver com isto está-me a ajudar. Se está-me a ajudar, ok. Se não me está a ajudar, acho que a melhor forma é arranjarmos outras formas ou outras técnicas sem tirar a nossa responsabilidade de nos ajudarmos. Não sei o que é que a sem Cátia pode dizer dúvida. sobre isto, mas Sim, isto é aquilo sim, que eu faço para mim, que eu vi sim. que funciona comigo. Sim, tu estás a dizer aqui a palavra-chave, Raquel, que é o que é que funciona contigo, ok? E eu sei que, e para mim também já funcionou este tema de não é uma falha, é uma tentativa, e o que é que eu posso aprender com isto, não é? Isto é que está sempre presente, e tu deste aqui um excelente exemplo, que era uma coisa que tu querias muito, assumiste que tinhas feito, quando te deste conta que não tinhas feito o que devias, perdeste a oportunidade de estar numa coisa que querias muito estar. E então refletiste e fizeste uma aprendizagem sobre ti.
sabes que habitualmente te esqueces se não agires logo sobre isso, da próxima vais agir mais atempadamente, porque vais-te lembrar desta história. E no fundo, aqui a questão é o que é que nós aprendemos com os nossos erros. E nós podemos não lhes chamar erros ou falha ou o que vocês ou quiseres, não é? Podemos não lhes chamar nada disto porque para nós é mais fácil de lidar e de encarar, porque cada um de nós tem a sua história de aprendizagem e as palavras de facto importam e têm um peso tremendo, não é? Porque nós comunicamos com as palavras e é por essa via que nós fazemos a aprendizagem. E que assumimos as nossas crenças e que fazemos todo este processo. Então, usar uma linguagem diferente, para a maior parte das pessoas pode ser efetivamente construtivo e desbloqueador e ajudá-las a dar esse passo. O caminho que eu estou a fazer agora tem muito a ver até com esta questão do mind hack, de piratear também o nosso cérebro e de aprendermos a fazê-lo e de desconstruir até coisas que nós começamos a construir com base nas aprendizagens, nas crenças e na realidade eu estou a fazer toda esta desconstrução do próprio medo. Porque tenho estado a estudar muito isto, como tu sabes, não é, Raquel? Há mais de um ano que eu estudo exaustivamente este tema, não só na perspectiva das neurociências, da psicologia do comportamento, mas também numa perspectiva histórica de como é que o medo tem sido encarado ao longo dos tempos. E, de facto, o medo é algo que foi sempre diabolizado, de certa forma, e usado até como instrumento de poder. E ainda hoje na comunicação social nós vemos isto, não é? E Era na mesmo isso, política, etc. era mesmo esses pontos que eu estava a Sim, pensar. sim, sim. Sim, porque de facto, repara, se pensares bem, medo, zanga, vulnerabilidade, vergonha, tudo o que são ansiedade, tudo o que são estas emoções com uma intensidade muito grande e difíceis de gerir, muitas vezes a aprendizagem associada é que eu não me posso sentir desta forma, que isto é mau. Okay? Quantas vezes nós não ouvimos as pessoas a dizerem não te podes zangar, zangar é mau. E repara, a zanga é uma emoção, eu posso me zangar, eu posso sentir inveja, eu posso sentir medo, eu posso sentir vulnerabilidade. Agora, eu não posso é dar uma tarefa ao outro ou tratá-lo mal porque estou zangada. Há aqui uma diferença, okay? Porque as emoções nós vamos sempre senti-las e elas sinalizam alguma coisa, sendo Era, mais ou menos desconfortável. era Dizes, isso que eu queria dizer relativamente às emoções. As emoções trazem uma mensagem. Então, se eu sinto inveja de alguém ou se eu estou zangado com alguma coisa, isso não necessariamente tem a ver com o outro, tem a ver comigo, não é? certo? Tem a ver com a minha percepção da situação, a maneira como eu lido com o que está a acontecer. Não tem a ver com o outro e as emoções são nossas. Aquilo que eu sinto é da minha inteira responsabilidade. Eu não posso dizer tu irritas-me ou tu fazes-me sentir. Não é o outro que faz, sou eu. E ao estar a projetar nos outros desta maneira o que sentimos, é uma porta aberta para nunca aprender o autocontrole. Mas eu acho que é o que falta muito em termos gerais é a nossa responsabilização. Nós achamos sempre que o problema é do outro. O problema é da sociedade, é do governo, é do tempo, é sempre do outro, nunca é minha. Eu nunca tenho responsabilidade sobre a situação. E quando nós metemos Claro. no meio, eu acho que isso nos dá não só a responsabilidade de olharmos para as coisas menos boas, mas eu acho que isso também nos dá assim um power do caraças, e desculpem-me o português, mas é mesmo isso, quando nós percebemos que eu posso mudar isto tudo, isto pode estar assim uma bagunça, a minha vida pode estar um caos, mas eu tenho o power, o poder de transformar isto. Sem dúvida, e é isso, nós falamos muito, e desde que o Daniel Goleman começou com todo o caminho da inteligência emocional, não é? E hoje em dia é quase senso comum e toda a gente fala em inteligência emocional, mas na realidade nós praticamos pouco aquilo que precisamos para trabalhar o autocontrolo, que é uma dimensão muito importante que nos vai permitir depois desenvolver a tal inteligência emocional. E o autocontrole é praticado essencialmente não só com a literacia emocional,
tendo uma linguagem para as emoções, porque a nossa linguagem para as emoções continua a ser muito pobre, não só a esse nível, mas também assumindo a responsabilidade daquilo que nós estamos a sentir e percebendo que o que eu sinto tem a ver com a maneira como eu estou a pensar as coisas, a maneira como eu encaro a vida, as minhas crenças, aquilo em que eu acredito, que valorizo, e isso faz-me sentir de uma determinada forma. Não é? Se os meus valores, desculpa Raquel, deixa-me só dar este exemplo, se nos meus valores está muito presente a justiça, por exemplo, se eu assistir a alguém a ser injusto com outra pessoa, eu vou-me sentir revoltada, vou-me sentir zangada, vou-me sentir irritada e vou sentir uma série de coisas porque isto está a mexer com os meus valores. Agora, se eu disser ao outro, tu irritas-me, ou tu pões-me zangada cada vez que estás a ser injusto com aquela pessoa ou dizes isto ou aquilo. Vejam bem o controle que eu estou a dar A outra pessoa. fora à outra pessoa, porque eu estou a dizer que é outra pessoa que decide como é que eu me vou sentir. E não só acabo por nunca fazer o caminho para o autocontrolo e para a gestão das emoções, como estou a pôr-me num papel onde é muito fácil de entrar, mas é difícil de sair, que é o papel de vítima. Exatamente, que é muito fácil nós pôr-nos aí. Aquilo que tu estavas a dizer, Raquel, desta postura de os problemas é o mundo, é a sociedade, é os outros, é o vizinho, é tudo, é claramente o papel de vítima, não é? E se nós achamos que os problemas ou as dificuldades que nós estamos a ter, quem as tem que resolver é algo que é externo a mim e que eu não controlo, eu nunca vou conseguir resolver nada na minha vida. E é curioso que no medo eu vejo muito este padrão também. Vitimização. Aliás, nós vemos isto em tudo o que implica uma grande dificuldade de gestão das emoções e quando as pessoas estão bloqueadas e com dificuldade em gerir a sua vida, em dar um passo, etc., não quer dizer que seja geral e toda a gente, mas há muitas pessoas que efetivamente entram neste papel de vítima sem se darem conta. Sem se darem conta que estão lá, não é? Quando sempre que alguém está a reclamar por tudo e mais alguma coisa, nunca está satisfeita com nada que acontece, está sistematicamente a apontar o dedo a alguém ou alguma coisa, isto é o papel de vítima. Há outras formas, mas este é um exemplo de demonstrar. Queria tocar aí numa coisa super importante que a Cátia falou. Uma pessoa que sabe gerir as suas emoções melhor, não quer dizer que vai estar sempre zen e que nunca vai perder, não é desse tipo de pessoa, mas uma pessoa que consegue gerir as suas emoções, que sabe o que sente, porque é que sente, é uma pessoa que fez um trabalho de autoconhecimento muito grande, certo? É importante, sim, é uma pessoa que não só fez, mas que vê isto como um projeto de vida, ou seja, o autoconhecimento não é uma coisa que tu fazes agora e já está, e vives as próximas décadas, exatamente. As situações vão nos moldando também, não é? As coisas que nos acontecem, exatamente. quem eu era há um ano já não sou a mesma pessoa hoje, portanto é um trabalho constante que a pessoa tem que fazer nela própria. É um trabalho constante que nós devemos abraçar e sentir isto como projeto de vida, não é? E há aqui outra questão também, se nós tivermos uma abertura em relação à aprendizagem, em relação a este crescimento, nós vamos estar, uma situação nova pode implicar reações que nós não conhecemos a nós próprios. Repara, se me perguntassem assim, como é que eu sou especializada em intervenção terapêutica na crise, o que significa que ao longo da minha vida eu preparei-me muito e muito bem para lidar com situações de crise. Estamos a falar a nível da interação pessoal, crise emocional, psicológica, etc. E há pessoas que se preparam, por exemplo, os militares são um excelente exemplo, que se preparam para lidar com as piores situações que nós podemos imaginar, quando estão a ser preparados para situações de guerra. Quem trabalha em catástrofes e nesse tipo de ambientes é preparado para isso, e às vezes as pessoas perguntam-me como é que eu reagiria se acontecesse, imagina, um terremoto ou um dilúvio.
Eu não sei, Raquel. Na realidade, eu não sei, porque nós podemos nos preparar para lidar numa determinada situação. Eu nunca me preparei especificamente para estas situações e por isso eu não vou saber se será mais fácil para mim pôr em prática o que já aprendi e já tenho treinado, sem dúvida. Como eu vou reagir na situação, não sei. E o que eu estou a tentar dizer é: nós não estamos preparados para tudo o que nos possa acontecer na vida, mas podemos nos preparar o melhor possível para, perante a adversidade, conseguirmos a melhor resposta possível. E isto só acontece se eu agir. E a ação é a palavra-chave quando falamos do medo. A ação é a palavra-chave. Estar sentada à espera que o medo desapareça para eu fazer alguma coisa, isto não vai acontecer. Até porque o medo, quando está sossegadinho, o medo não fica à espera, isto é um processo dinâmico. Quem está à espera sou eu, mas a minha cabeça continua a pensar e a preocupar-se e a antecipar cenários e está a ampliar o medo. Portanto, o medo não vai desaparecer porque eu estou à espera. Não só eu tenho poder e algo que posso fazer sobre isso, como o medo implica ação. E qualquer mudança na nossa vida que nós queiramos, seja ela qual for, vai implicar sempre ação. Isto é uma palavra-chave para praticamente tudo. E o que eu estou a tentar dizer é: se eu quero preparar-me para lidar com a adversidade, e hoje em dia, se calhar mais do que nunca, isto é extremamente importante, basta vermos este passado recente com o Covid, a guerra e tudo o que está a acontecer, nós temos uma percepção de não controlar o que acontece à nossa volta e de haver cada vez mais coisas que fogem da nossa mão e da nossa capacidade de resposta. Então, se eu tenho muita coisa que eu não controlo, significa, e tenho essa percepção, eu posso na mesma viver em paz, entre aspas, se eu me predispuser a aprender a lidar com a adversidade. E aqui, mais uma vez, vem a tal questão da ação. Tu fizeste uma pergunta, deixa-me voltar aqui atrás só para não deixar nenhuma ponta solta. Quando me perguntaste relativamente à intervenção com o medo ou com o trauma, eu falei no tema do medo, ou seja, a maior parte de nós tem as ferramentas que precisa para fazer este trabalho. Às vezes temos dificuldade em fazê-lo sozinhos e aí sim podemos pedir ajuda. Eu acompanho várias pessoas no contexto de psicologia clínica onde estou a ajudar aqui com o tema dos medos. As pessoas dizem-me: eu tenho muitos medos, não sei como é que vou lidar com isto. E também ajudo pessoas que têm situações de trauma já. Aqui, quer numa situação, quer noutra, o que há em comum? A ação, tal como eu dizia há pouco. A ação. Nós não vamos conseguir aprender a deixar de ter medo, por exemplo, de andar de avião sem andar de avião. Ainda a semana passada, nas lives Conversas com o Medo que eu faço no Instagram, entrevistei uma pessoa que é a Ana Calha, que tem um projeto que é o English for Life, que é precisamente ajudar as pessoas a ultrapassar o medo de falar inglês, e há muitas pessoas efetivamente que têm este medo. Eu já fui uma delas. Quem diria, não é, Raquel, onde estás agora? Eu já fui uma delas. E o que é que tu fizeste já agora para Fui para ultrapassar? Londres sozinha. Eu não Boa. sabia falar inglês. Eu tive o inglês básico que se tem nas escolas, portanto, eu sabia o básico, hi, how are you, hello, portanto, isto era o meu base, portanto, eu não conseguia nunca ter uma conversa. E depois, entretanto, já em adulta, inscrevi-me em várias escolas e aquilo que eu senti foi: ok, eu vou para a escola e por acaso o professor só falava inglês, eu estou lá uma hora, eu saio desse contexto e eu estou a falar português. Portanto, aquela hora não é suficiente. Eu É queria muito, verdade. foi um sonho, era um sonho da minha vida falar inglês. E eu pensei assim: o melhor sítio para se falar uma língua é ir para o país. E eu fui literalmente com a minha mochila, sozinha, sem trabalho, com o dinheiro Boa. suficiente para 2 meses ou 3, nem sei, podia pagar a minha renda. E foi assim. E foi penoso, tipo, eu tive um ano que posso dizer assim, foi bem complicado em termos de inglês. Perguntas-me certas coisas que aconteceram que eu não faço ideia como é que aconteceram. Conversas que ir a um banco, por exemplo, ir à Segurança Social. Como é que aconteceu? Não, mas eu fui lá, eu estava lá. E eu acho que quando nós queremos, eu acredito muito no universo, energia divina, o que nós lhe chamamos,
fica ao critério de cada um, mas eu acredito muito que quando nós queremos uma coisa e entramos em ação, que as energias conspiram para nós. Porque quando eu cheguei a Londres, eu tinha um contacto para telefonar a um rapaz português, era onde eu ia ficar, o meu telefone não funcionou. E alguém do aeroporto me perguntou, Where are you from? E eu disse Portugal. E alguém chegou 5 minutos depois a falar português para me vir ajudar e ele depois ligou ao contacto que eu tinha. Portanto, eu acredito muito que quando nós queremos muito uma coisa e entramos em ação, podemos ter muita porta que se vai fechando, mas eu acho que as coisas se alinham exatamente como têm que se alinhar. E Sim, depois foi com o sim. tempo, em contacto com a língua, de obviamente ter só um contexto em inglês, eu só tinha contexto em inglês, eu não tinha contexto em português, eu não falava português com quase ninguém, exceto com a minha família, televisão em inglês, lia em inglês, comprava. Eu hoje em dia, portanto, isto foi em 2013, portanto já passaram 9 anos, eu leio em inglês, eu viajo sozinha, eu tenho conversas em inglês, eu praticamente só falo em inglês e eu hoje estou no ridículo de há palavras que eu quero dizer em português que eu tenho que ir ao tradutor por como é que se existe em português. Portanto, Sim, isto só para sem dizer que. dúvida. Mas é isso que a Cátia falou relativamente ao medo. Eu fui para Londres sozinha com muito medo. Portanto, e se não ir com medo, que o medo desaparece, eu fui com muito medo. O pior que podia acontecer era que eu voltava a Portugal e está tudo bem. O que é que podia Exatamente. acontecer pior? Exatamente, Raquel. O que tu estás a dizer, há aqui coisas que são muito importantes e partilhando também aqui a minha experiência de acompanhar no contexto de um para um pessoas que têm, no fundo, estes processos, não é? Quer com medos, quer com trauma, quer com perturbação de pânico. E de facto, o que acontece aqui é que a pessoa pode querer enfrentar. Há aqui várias coisas. Uma é a pessoa está desconfortável e não quer estar na situação em que está. E eu digo isto muitas vezes, mas às vezes a pessoa não está a sentir dor suficiente para mudar. É isso Precisa mesmo. de sentir. Eu acho que há duas coisas aqui. Uma é, ou não está a sentir dor suficiente, porque quando nós estamos a sentir muita dor e achamos que chegamos ao limite, nós vamos fazer o que for preciso, porque já não aguentamos mais. E eu acho que das duas, uma, ou não estamos a sentir dor suficiente, ou podemos não ter as motivações ou o propósito certo. E às vezes o vazio vem disso não estar claro na nossa cabeça. Para que é que eu quero ultrapassar isto? Porque mesmo em sofrimento, há quase sempre ou sempre benefícios secundários. Ou seja, nós quando estamos a manter alguma coisa, mesmo que não nos faça bem, mesmo que nos faça sofrer, há alguma coisa que nós temos medo de perder também, se largarmos aquilo que é a nossa zona de conforto ou o sítio onde nos encontramos. E eu volto ao tema da adversidade e do desconhecido, não é? Às vezes é mais fácil manter um sofrimento que é grande, mas que é conhecido e é familiar, do que enfrentar alguma coisa que é desconhecida e eu não sei se vou para pior. Por exemplo, associando isso à minha área profissional, quem quer emagrecer, óbvio que há ganhos de quem não. Uma pessoa que tem excesso de peso e que se sente super desconfortável com a imagem que vê no espelho, por não ter mobilidade, por subir um lance de escadas e ficar super cansada, por não estar confortável com o seu parceiro, etc. Mas os ganhos que ela tem de como quer, quando lhe apetece, não tem limite de nada. Portanto, e às vezes as pessoas não têm consciência disso. Eu sinto-me Exatamente. tão mal, mas porquê é que eu não saio? Porque ela não consegue perceber que os ganhos que ela tem são de eu faço como quero, quando quero, a hora que me apetece, como. E pronto, e depois, obviamente, o desconforto pode aumentar, mas ainda não aumentou o suficiente para ela mudar. Sem dúvida. Até porque o tema da alimentação, e tu sabes isto muito melhor do que eu, Raquel, há uma dimensão emocional tremenda. E por isso é que é tão difícil, não é? E eu dou muitas vezes este exemplo, eu lembro-me que nós na Presley Ridge depois acabámos por abordar muito isto também, que é, repara como é que nós, e a cultura portuguesa nisto é tramada, como é que nós educamos muitas vezes, que é portas-se bem, toma lá o rebuçado, ou Verdade. o chocolate, ou a sobremesa, já viste? O E o que nós reforço, estamos a a- dizer,
o reforço para te sentires bem são as coisas que te fazem mal. E depois a seguir estamos Exatamente. a dizer que isto são porcarias e que faz mal. Mas na Exatamente. realidade, o que estamos a ensinar é a fazer a gestão das emoções com base nas porcarias, entre aspas. Ou seja, e a porcaria, entre aspas, eu quando digo isto estou a falar dos açúcares, dessas Sim, sim, coisas sim. todas, não é? Nós vamos buscar isso porque já associamos isto a uma sensação de prazer, de me sentir bem, de estar bem. E de facto, há hábitos que nós criamos relacionados com a alimentação que estão muito alicerçados nestas aprendizagens. Por exemplo, há aquelas pessoas que têm o hábito de, numa determinada altura do dia, eu enquadro-me aqui também, depois tive que racionalizar muito para deixar de fazer isso, aquela ideia de acabas de jantar, está tudo feito, vais relaxar, sentas-te no sofá, o que é que eu adoro fazer? Ir buscar Um chocolate. chocolate e estar ali. Bom, este é o meu pecado, não é? E às tantas, quando eu estou a jantar, já estou a pensar no chocolate. Mas na realidade, porque é que eu estou a pensar no chocolate? Porque eu fiz a Aquilo. asneira que nós fazemos muitas vezes na alimentação, que é associar uma coisa que nos faz mal ao momento, o Com momento em si prazer. que é de prazer. E a nossa vida funciona muito por estas associações, não é? Já o Sem dúvida. condicionamento, nós somos muito facilmente condicionados. E criamos um hábito com aquilo que nos dá prazer, com o cigarro é a mesma coisa. O A café. O café, apesar de no cigarro e no café, há uma dependência também biológica, não é? Mas a maior de todas é a emocional, porque está associada ao momento. E agora, das duas, uma, ou substituímos aquele momento, em vez do chocolate, outra coisa, ou em vez de fazer isso, podemos mudar Fazer a uma rotina. atividade. Fazer uma Fazer a outra rotina. atividade, Ou mudar a seja, rotina. substituir um hábito pelo outro, que é neste. Eu Exatamente. quando. Olha, por acaso é engraçado que na altura que nós estamos a gravar este episódio, eu estou com um desafio de 7 dias, que é um detox. E Giro. este detox de 7 dias consiste em reduzir, não é só a parte alimentar, mas também tem a parte do hábito de exercício e também tem a parte emocional, que eu quero muito que, isto foi só para mulheres que eu fiz, e eu quero muito que elas se conectem com elas mesmas, com elas percebam as suas emoções, portanto tem uma parte Boa. de meditação, e o que é que eu disse? Durante 7 dias afastem-se de notícias, limitem o tempo nas redes sociais, a não ser que o que vejam nas redes sociais seja inspirador ou seja para vos fazerem rir. Portanto, não há notícias, não há revistas que sejam a dizer mal uns dos outros e que seja só a criticar os outros, e não podem reclamar de nada. E vão praticar o exercício da gratidão durante os 7 dias e tem uma meditação que Giro. fala nisso tudo. E o que é para tirar também? Portanto, e eu estou incluída nisto, que eu também, apesar de ter um estilo de vida mais ou menos saudável, eu continuo a ser humana e também tenho os meus hábitos, e alguns deles, se calhar, também não são os melhores, que também fiquei a perceber isso. Portanto, redução, não há café, não há álcool, não há açúcar nenhum refinado, portanto, fruta ok, legumes ok, portanto, tudo, e depois também não há carne vermelha, e aconselho nos 2 primeiros dias não há proteína animal nenhuma, e depois disso, olha, a partir do terceiro dia, quem quiser pode introduzir a proteína animal sem a carne vermelha. Não há farinhas brancas, portanto, não há arroz branco, bolachas, portanto, tudo o que é dito mais inflamatório, mais mau, entre aspas, aqui, foi retirado. Eu adoro café, mas se tiver um dia sem café, eu não sinto, fica aquela coisa que tenho que beber café. Portanto, para mim, eu achava que não era dependente de cafeína, mas a verdade é que bebo 2 cafés por dia. E eu, pronto, já não bebo café, isto começou no domingo, desde domingo que eu não bebo café, hoje é quarta-feira. Ahm, Tive uma dor de cabeça enorme, que nunca tenho dor de cabeça na segunda-feira. Eu assim, eu nunca tenho dor de cabeça. É o meu corpo a limpar. Tal e Segundo qual. dia, continuo com dor de cabeça, menos, mas. E o que é que eu senti a partir de hoje? Ok, eu também estou viciada, o meu corpo está viciado em cafeína, mesmo que seja sem açúcar, que seja café puro, é um hábito que eu tenho. Então, o que é que eu fiz? Eu continuo a adorar o meu copinho de café, não vou mentir, mas quando eu voltar novamente a comer o normal, eu não quero ficar dependente do café. Um dia vou beber café, no outro dia não vou beber café, no outro dia decido. Mas se eu quiser, não me vou privar de uma coisa que eu gosto, mas eu não quero ficar dependente de. Eu normalmente durante a semana tenho sempre aquele.
ai, apetece uma coisa docinha. Eu até hoje ainda não tive isso. E quando me apetece isso, vou comer ou uma pastilha que dá uma sensação do doce, mas não tem doce, ou às vezes como mesmo, também não me privo. Se tiver a comer um chocolatinho, também como, apesar de evitar comer açúcar regularmente. Uhum. Estamos na quarta-feira, portanto, dia 4 e os 2 dias eu não como carne, portanto, é igual para mim. Desde domingo até hoje ainda não comi nem carne nem peixe, portanto, continuo em dieta vegetariana. Sinto-me super bem. O meu estômago e os meus intestinos estão a funcionar muito melhor, tenho dormido muito melhor. Portanto, eu mesmo já tendo hábitos de meditação, de exercício, de alimentação, eu senti isso. E o que é que fiz? Substituí o café por chá, água quente, limão, portanto, estou a fazer estas coisinhas todas, mas isto para ver, nós conseguimos sim, mesmo por mais vincado seja o nosso hábito, e eu tenho o feedback das minhas alunas dizer, eu não sabia conseguir viver sem café, eu bebia 3 cafés por dia, não Exatamente, consegui, não bebi nenhum café até hoje, sinto-me espetacular. Portanto, sim. substituição de hábitos. Sem dúvida. Sabes que eu sentia muito esse tema do café a viajar, não é? Eu também só bebia 2 por dia, agora só bebo um. E reduzi exatamente pela questão da dependência ou de sentir que normalmente o meu café, ou os 2 cafés que eu bebia era de manhã e a seguir ao almoço, e curiosamente o do almoço caía-me mal. Eu tinha vontade de beber, porque gosto da cafeína, gosto do sabor do café, não é a cafeína, é o sabor do café, Sim, mas comecei a sentir que o meu organismo estava a rejeitar e decidi tirar. Não me custou absolutamente nada manter um, e neste momento, se há algum dia que por alguma razão eu não consigo beber café, a coisa é tranquila, já não sinto as tais dores de cabeça que sentia, ou seja, há muita coisa que nós fazemos e que nos é nociva por hábito, mas da mesma maneira que nós fazemos coisas que nos fazem mal por hábito, também podemos criar hábitos saudáveis. E às sim, vezes passa por fazer aquilo que nós fazemos, com o exemplo que falámos do chocolatinho ao final do dia, associar a um hábito novo alguma coisa que nos dê muito prazer. Por exemplo, eu comecei no início do ano passado, em janeiro de 2021, com um hábito que mantenho até hoje, que é a primeira hora do dia é para mim. E o que é que eu faço nessa primeira hora? Faço 20 minutos de exercício, 20 minutos de journaling, escrever, e 20 minutos de aprender alguma coisa de novo. Neste momento não sou rigorosa como fui durante um ano, e se não consigo fazer tudo, o exercício é aquilo que normalmente nunca falha e que acabo por fazer sempre, porque fui também testando, fui treinando e fui percebendo o que era importante para mim. E eu tenho aqui um período agora, já dá uns meses para cá, onde tenho que fazer aqui uns exercícios de fisioterapia, aqui para uma correção de alguns problemas. Se tivesse sossegadinha não tinha problemas nenhuns, mas como ando a fazer ultra trails e assim algumas distâncias mais malucas, acabam por aparecer lesões e pontos aqui em alguns sítios. Então tenho que fazer aqui uma série de exercícios que não me dão gozo nenhum. Então o que é que eu fiz? O que é que eu passei a fazer? Sempre que sei que vou fazer esses exercícios, e faço todos os dias, ponho sempre as músicas que eu gosto mais. Então, quando eu estou a pensar no exercício, não estou a pensar no exercício, estou a pensar na música. Isto já me que motiva giro. a ir fazer. É a Já emoção que a música associo, traz. exatamente, porque já associo aquele momento como um momento agradável. Não tem a ver com o exercício, tem a ver com a música. E o que eu estou a tentar dizer é, esta é uma excelente forma de nós introduzirmos hábitos que possam ser difíceis à partida. Porque depois deles se tornarem um hábito, isto é como lavar os dentes, não é? Eu, se tiver que sair de casa e estou atrasada para uma reunião, o lavar os dentes é um não negociável, ou seja, eu vou na mesma lavar os dentes, não vou sair de casa sem lavar os dentes. E o que eu estou a tentar dizer é, todos nós deveríamos ter não negociáveis em relação ao autocuidado, que são coisas que nós fazemos e que sabemos que nos fazem bem, e que não é quando tiver tempo, porque isso não existe. O dizer quando eu tiver tempo vou fazer é a mesma coisa, e nestes últimos dias tenho falado com algumas pessoas que acompanho na psicologia clínica sobre isto, porque ouço muitas vezes esta frase: quando eu tiver uma casa não sei das quantas no sítio tal, eu todos os dias de manhã vou-me levantar e vou fazer exercício à beira-mar e vou não sei quê.
Quando a minha filha for para o infantário, eu vou ter tempo para mim e vou passar a fazer assim assado. O que é que acontece quando estas pessoas têm efetivamente a casa ou a filha no infantário? Não muda absolutamente nada. Porque os hábitos não vão de repente aparecer só porque eu mudei, tenho alguma coisa na vida que eu queria ter. E a questão é, nós pomos demasiadas condições e que são irrealistas para aquilo que precisamos efetivamente, e esse é um dos nossos maiores erros. E isto com o medo também é verdade. Não só projetamos para o futuro, como associamos a uma condição que não vai ter influência nenhuma na nossa mudança de hábitos. E na realidade os hábitos mudam-se no aqui e no agora. É a escolha que eu tenho hoje. É uma decisão, e sempre que eu estou a fazer alguma coisa, por exemplo, ouço muitas vezes as pessoas a dizerem-me, perco demasiado tempo a ver séries ou nas redes sociais, a fazer o scrolling, não é? Ok, eu quando estou a dizer que sim a isto, a que é que eu estou a dizer que não? E se eu pensar nisto como uma escolha, eu estou 1 hora agarrado ao telefone a navegar nas redes sociais. Ok, é 1 hora do meu tempo. Se eu pensar no meu tempo como algo precioso e limitado, porque nosso tempo é limitado, a que é que eu estou a dizer que não quando escolho fazer isto? E nós muitas vezes estamos sempre a fugir de alguma coisa. E aí entram os medos, não é? Estamos sempre a fugir. Na procrastinação vemos muitas vezes isto, a dificuldade em fechar alguma coisa, em ter as coisas prontas para entregar, entre aspas, a dificuldade com os deadlines exatamente por isto, porque a coisa nunca está suficientemente bem, não é? O perfeccionismo é algo que anda a par com a procrastinação, e aqui o que é que está presente? O medo de falhar. Quando nós vamos à raiz daquilo que nos está a bloquear, regra geral, nós vamos encontrar medos. Eu ia aí voltar novamente que a Cátia falou e depois a pergunta surgiu-me, entretanto a conversa surgiu por outro lado, mas acho que é super importante, porque eu fiquei com uma dúvida que eu acho que a Cátia vai-me esclarecer e vai concordar com aquilo que eu vou dizer. Porque a Cátia falou que os medos normalmente estão associados a crenças, certo? Os medos são alimentados pelas crenças. Então, se Sim, nós soubermos sim, estão quais são associados a essas crenças. crenças, e sendo as crenças aprendidas, as crenças também podem ser desaprendidas, certo? Tal e qual, Raquel. E esse é Ou, muito o processo que eu faço com as pessoas que acompanham. ou Diz, seja, eu por acompanho. acaso, isto foi uma coisa que eu me apercebi no acompanhamento de pessoas que querem emagrecer. Há muita gente que cresceu a ouvir tu és gordinha, sempre foste gordinha, portanto, essas pessoas acreditam que o normal para elas é elas serem assim. Por mais Sim, dietas que façam, por mais exercício que façam, elas acreditam que elas não merecem ser mais magras. E eu aqui não estou a dizer que nós devemos ser, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a pessoa deve estar confortável e bem com ela própria e fazer as escolhas que ela quer, primeiro para a saúde dela e depois para a estética que ela quer ter, não porque os outros lhe disseram. Portanto, o trabalho que normalmente eu faço com essas pessoas é, portanto, tu agora vais fazer o contrário. Portanto, se alguém te disse que tu eras assim, tu agora vais olhar-te no espelho e vais dizer-te que tu vais ser aquilo que tu queres ser. E há um exercício que eu até mando, normalmente isto acontece mais com mulheres, mas a minha questão era mesmo relativamente a isso. Qualquer coisa que é aprendida relativamente à crença pode ser substituída por outra crença que a pode, reforce pode. e que seja positiva, não é? Sem dúvida. Agora, desmontar essas crenças que continuam a alimentar o comportamento é muito importante. Perceber de onde é que elas vêm, porque é que elas existem e porque é que, no fundo, nos mantêm quase reféns de uma determinada forma de estar e de funcionar. E aquilo que eu tenho encontrado muito, por exemplo, quando nas situações que acompanho, onde aqui sim falamos de situações de trauma, e aqui sim é muito importante ajuda profissional, porque há todo um processo, não é? É mais difícil uma pessoa sozinha que tenha passado por situações destas, sozinha ou com as ajudas que muitos de nós temos disponíveis, dos amigos, da rede de suporte social, que é fundamental e que deve sempre existir, mas isto implica uma intervenção profissional. É como se eu tiver uma perna partida, não faz sentido eu achar que a vou curar em casa, não é?
Portanto, eu vou precisar de intervenção clínica de quem sabe, ou se precisar de uma cirurgia no coração ou no estômago, ou seja, onde for, não é? Há muita coisa que nós podemos fazer e que vai ajudar no processo, mas há coisas que implicam este tipo de intervenção. E, de facto, muito daquilo que nós fazemos de ir à raiz do problema, quando nós conseguimos perceber aonde é que está a raiz do problema, muitas vezes nós vamos encontrar histórias relacionadas com a infância, com a adolescência, ou às vezes até com alguns passados recentes ou não, num contexto profissional, por exemplo, e isto foi de tal forma marcante para a pessoa que ela constrói toda uma crença à volta de determinadas experiências de vida. E este processo nem sempre é consciente, e isto é que é muito interessante. Nem sempre é consciente, não é? Nós muitas vezes, por exemplo, na procrastinação, nem sempre é consciente a pessoa perceber que tem medo de falhar. Se vai analisar porque é que tem medo de falhar, nem sempre é óbvio de onde é que isto vem, mas quando começamos a desmontar isto, nós começamos a identificar. E tu deste aqui um ótimo exemplo, Raquel, esta questão de quando as pessoas crescem a ouvir eu sou gordinha, já na minha família toda a gente é gorda, portanto se não vale a pena fazer nada porque é da genética, não é? A obesidade não é genética, não é? Eu posso ter alguma predisposição para, e posso efetivamente ter pessoas na minha família que são obesas, então se formos para os Estados Unidos isto é quase a norma, não é? Mas nós não nascemos obesos, nós nem temos que nos limitar de facto àquilo que é o caminho mais confortável ou um passado que é quase determinista, ele não tem que ser. Eu queria agora falar aqui de uma coisa que eu acho que é super importante. Fala-se muito da saúde física e da saúde física toda a gente fala muito, exercício físico, da alimentação. Fala-se muito pouco de saúde mental. Para alguém que esteja bem mentalmente, equilibrada, que conselhos é que a Cátia daria, ou que práticas, ou que hábitos é que uma pessoa precisa diariamente para estar bem mentalmente, para ter saúde mental? Sim, essa é uma ótima pergunta, Raquel, mas cuja resposta é complexa. Primeiro, deixa-me só clarificar aqui uma coisa, que é a doença mental não é exclusiva de alguns. Ou seja, a maior parte dos estudos da Organização Mundial da Saúde, o que nos dizem atualmente é que 2 em cada 5 pessoas em algum momento da sua vida, e se calhar mais do que uma vez na vida, vão sofrer de algum problema de doença mental. Estima-se que o número não só é maior, como está a aumentar, porque nós só podemos trabalhar com a estatística das situações que conhecemos, ok? Nós, quando falamos em doença mental, há problemas que são os mais frequentes, que é a ansiedade clínica e a depressão. E se nós pensarmos em nós e na maior parte das pessoas que nós conhecemos à nossa volta, se calhar em algum momento da nossa vida nós já sofremos com uma ou com estas duas coisas. E a quantidade de pessoas que eu conheço que já passaram por isto, eu diria que é a maioria, não são 2 em 5, mas se calhar são 4 em 5. Ok? E não estamos imunes, ou seja, nós podemos em algum momento vir a passar por isto. E é normal sentir-nos tristes, é normal também sentirmos deprimidos em algumas fases, é normal sentirmos ansiedade, isto faz tudo parte. Mas quando a ansiedade permanece por um período constante de mais de 6 meses, isto é o que está estipulado para se considerar que aqui estamos a falar de doença mental, se calhar já está a fazer parte da forma como a pessoa funciona e já estamos sim a falar de doença mental. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é, à partida, todos nós temos as condições para falar em saúde mental, eu já vou responder à tua pergunta, mas sabendo que podemos a qualquer momento passar por isto. Então, o que é que nós fazemos para preservar, no fundo, a nossa saúde mental? O tema do autocuidado, que nós já falámos aqui, é fundamental. E eu podia dar aqui uma lista de receitas e de uma série de coisas que podemos experimentar, mas há coisas que funcionam melhor para umas pessoas do que para outras. E o que nós temos que fazer é experimentar e ir vendo o que é que funciona melhor. Eu não aconselho a ninguém aquilo que eu faço
há mais de um ano, ou há quase 2 anos, de 1 hora por dia dedicada para mim a fazer aquelas coisas que eu te disse que faço. E tenho dias em que faço treinos bidiários, porque eu corro 3 a 4 vezes por semana, isto não está incluído nessa hora daquele exercício. Portanto, em dias como hoje, que eu já fiz 20 minutos de exercício, ainda vou correr ao final do dia. Mas isto é uma escolha pessoal, ok? Agora, coisas que nós sabemos que nos fazem bem, que nós devemos incluir na nossa vida. E quando eu digo incluir, é diariamente, este é que é o fator-chave. Todos os dias é importante nós sentirmos que valemos a pena. Ou seja, que há quem goste de nós, que vale a pena estar vivo, que vale a pena existir. E o que é que isto significa para cada pessoa? Há aspectos-chave aqui, um deles é a relação com o outro, termos uma boa rede de suporte social, ou seja, termos várias pessoas com quem nós interagimos diariamente que nos fazem sentir bem, seja a família, seja os amigos, seja os colegas no trabalho, isto é fundamental, ok? Porque isto é o alicerce de praticamente tudo. Outros aspectos, o cuidar de nós, o autocuidado, o que é que isto implica? Eu até podia dizer assim, não façam exercício, mas isso era a pior asneira que eu podia dizer, está mais que estudado, e tu, Raquel, sabes Exercício isto é melhor do vida. que ninguém. O exercício é vida, e eu vejo isto, eu há pouco disse-vos que os meus avós têm 92 e 95 anos, não foram pessoas de praticar exercício, e nós bem vemos as dificuldades que estamos a sentir agora, e grande parte dos seus problemas tem a ver com a falta de mobilidade, que não é aos 90 anos que eles vão ganhar a força ou a mobilidade que nunca tiveram toda a vida. Eu senti uma quebra na força a partir dos meus 40 e muitos anos. Então Sim, eu sabia que isto está estudado, quer dizer, há sim, uma aproximação da menopausa, há uma sim, série de transformações que o nosso corpo tem e que nós não de forma controlamos, natural. isto é biológico, é natural. Uhum. Então eu não quero contrariar, porque eu não estou a contrariar uma coisa que é natural, mas eu tenho formas de não perder a força e de sentir, e porquê que para mim ter força e estar fit é muito importante? Porque eu gosto de sentir isto, para mim faz parte do autocontrole. E para tanta gente o autocontrole é tão importante e as pessoas não se dão conta que está nas suas mãos grande parte daquilo que as pessoas veem como autocontrole. Eu se tiver que correr para apanhar um autocarro ou se estiver numa situação de crise e a minha força ou a minha capacidade de resposta depender da minha condição física, eu estou preparada. Eu neste momento estou preparada, seja para proteger os meus filhos, a minha família, ou para me safar de uma situação qualquer. Nós não Para além sabemos o dia da manhã. que o Não é para exercício isso que eu treino, atenção. sim, mas para além do que o exercício também é um excelente exercício de autocontrole e autoconhecimento. Nos Tal conhecermos e a nós qual, mesmos. tal e qual. Saúde E o que é, mental, claro, libertação claro, de stress. Portanto, nem toda a gente tem tudo, que ser maratonista, nem toda a gente tem que tal e qual. viver num ginásio, não tem a ver com isso. Mas uma prática regular, nem que seja de 30 minutos, pelo menos 2 vezes por semana, faz uma diferença brutal na saúde física e mental e que não tem nada a ver com emagrecer, não tem nada a ver com o aspecto físico. Isso é uma consequência. O exercício é vida. Tão simples quanto Claro, isto. claro. E é mesmo isso, não é? E nós basta olharmos para as pessoas que não têm isso como parte da sua vida e a diferença, não é? Eu sempre notei em relação às pessoas com quem interagia, e mesmo no meu tempo da Presley Ridge, etc., que na altura tinha todos os meus colegas que eram mais novos do que eu sempre tive melhor preparada do que toda a gente para correr ou para fazer o que quer que seja, porque sempre tive isto muito presente, não é? Eu sei que o exercício sempre fez parte, mas não sou fundamentalista em relação ao que é o exercício. E hoje em dia há tanta coisa que as pessoas efetivamente podem escolher e o dinheiro não tem nada a ver com isto. E porquê que eu digo isso? Eu todos os dias faço exercício físico, trabalho com imensas aplicações, algumas aplicações extraordinárias de yoga, por exemplo, ou outras coisas, que se paga 30 euros por ano. Quer dizer, e há tanta coisa gratuita que E nós andar podemos na rua aceder. custa zero. E, exatamente, andar na rua custa zero. Para E algumas pessoas é vídeos o no caminhar. YouTube, portanto, não estou a dizer que é, não estou a dizer aqui que nós somos todos diferentes, todos nós devemos ter um acompanhamento, saber o que é que estamos a fazer. Mas se a questão for só financeira,
Há imensos vídeos no YouTube de aulas, desde yoga, desde pilates, desde tudo, tudo se encontra no YouTube. Andar na rua, contacto com tal a e qual, natureza, tal e portanto, qual. o aspecto financeiro já não é desculpa. Não é desculpa, e isso era algumas das coisas que eu ia dizer, não é? Eu tenho aqui uma vantagem muito grande, como no meu passado eu tive um percurso mesmo ligado ao desporto em termos profissionais, não é? Eu estive na faculdade em dança e depois na altura fiz uma série de cursos de fitness e fui instrutora de fitness durante uma série de anos. Portanto, eu É enquanto sério? estudava, sim, Ai, não eu enquanto sabia. estudava, pois eu tenho aqui muita Deu coisa aulas de aqui para quê? trás. Na altura era aeróbica, step, localizada, agora Ai, temos nomes todos finos para isto, não brutal. é? Mas eu dava estas aulas no ginásio, efetivamente, e fiz o meu curso todo de psicologia enquanto instrutora de fitness, e às convenções, e fazia Que formação, fazia giro. isso tudo. Ou seja, eu tenho um passado muito grande que me permite ter uma noção muito grande do exercício também. Isto permite-me estar em casa a fazer, e nunca desliguei. Ou seja, mesmo quando eu deixei de ser instrutora, eu inscrevi-me no ginásio e era aluna. Portanto, Uhum. eu nunca desliguei. Isto permite-me ter uma noção muito grande do corpo, das posturas, do que é que me faz bem, do que é que não faz, e posso estar sozinha em casa a fazer e tenho conhecimento e prática suficiente para saber que estou a fazer bem ou não. Para quem não tem este conhecimento, eu aconselho mesmo a ter ajuda, a Já, aprender com quem sabe, para fazer já como há deve tantos ser, não é? grupos, já há tantos grupos de apoio. Eu não quero, no Claro, podcast não tem nada a ver com fazer publicidade mas eu tenho uma plataforma digital. Há tanto, e hoje em dia encontram-se exatamente. instrutores que dão treinos nos parques. Portanto, hoje em dia termos acesso a um profissional que nos guie, que nos dê algumas ferramentas, que nos corrija, é muito mais acessível do que se calhar Sim, era sem há uns dúvida. anos atrás. Portanto, hoje a parte financeira, deem outra desculpa, porque só estão a dar desculpas a elas próprias. É Já não verdade. é, Oh, já Raquel, não isto é. tão é verdade para a parte de física, que é muito importante, e aliás, mais isto também, já está provado que há uma relação entre o nosso próprio desenvolvimento cognitivo e intelectual e o movimento, não é? Portanto, nós ao estarmos a fazer isso, e há outra coisa também, quando nós fazemos exercício, libertamos uma série de hormonas Endorfinas, endorfinas que aumentam o nosso bem-estar. Portanto, quem está melhor agora. antidepressivo. Exatamente, é um, é um antidepressivo natural, não é? Portanto, há aqui várias coisas. Falando ainda na saúde de uma forma geral. A primeira luz do dia é fundamental. Quem tem problemas de sono começa a trabalhá-los com a primeira luz do dia, não é só evitar a cafeína e outras coisas que nos fazem bem, mas também esta questão. Isto está mais que estudado, há muita coisa sobre isto, porque nós não só vamos buscar a vitamina D, que é fundamental, como estamos a trabalhar com aquilo que nos é natural. E todas as dicas que eu estou a dar têm a ver com isto. O que é que nos é natural e tirar partido disso? A primeira luz do dia, não estou a dizer que as pessoas têm que levantar com o sol, não é isso, mas a hora que se levantam, não só deixar luz entrar dentro de casa, luz natural, o mais possível, como ir para a rua, varanda, janela, o que for, apanhar esse primeiro sol, não é? E eu criei o hábito de estar a fazer o meu journaling sentada lá fora, ou se não puder estar sentada lá fora como hoje, que é um dia de chuva tremendo, ao pé de uma janela onde eu sei que a luz bate diretamente, mesmo que não haja sol, atenção, não havendo sol, o tempo de exposição desta manhã ou primeira luz da manhã poderá ser maior, mas lá está, se nós fizermos isto por norma, associada a outras rotinas, não é? Eu já tenho a rotina do journaling, é fácil estar a fazê-lo junto à luz natural. Estão a ver? Não é mais uma coisa que eu estou a introduzir. Portanto, a primeira luz do dia, mover-nos, movimentar-nos, que o nosso corpo precisa de movimento. A respiração. Nós descuramos tanta respiração, há imensos exercícios extremamente fáceis, não estou a falar das coisas mais complexas da meditação, etc., que também pode ser, mas nem toda a gente se dá bem com a meditação.
ok? Nem toda a gente se dá bem com isso, apesar de haver, também já está estudado o valor da meditação e felizmente há milhentas formas diferentes de se meditar e é mais fácil encontrar uma que se ajuste, mas a respiração é fundamental. Aprender a fazer uma respiração profunda, às vezes basta só isso para eu acalmar imediatamente, se estiver com ansiedade. E quem sofre de ansiedade, isto é chave. E claro, uma coisa que já falámos aqui muito hoje, a alimentação, e depois um nível se calhar mais avançado, que é o abraçarmos este caminho para a vida de desenvolvimento pessoal, não é? De sentirmos que isto é uma construção que nós fazemos a par e passo, onde há coisas que nos vão ajudar mais do que outras e é encontrarmos aquilo que nos serve. E se pensarmos bem, isto não nos vai tirar tempo, isto vai nos dar vida, é um ganho que nós temos todos os dias com foco de coisas que são fundamentais, que reparem, nós não vimos com um plano B. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? Nós não chegamos a este mundo com um plano B, no sentido de, pá, se isto correr mal eu tenho outro corpo, ou arranjo outra forma, ou faço aqui uma substituição e já está. Portanto, o corpo que nós temos e quem nós somos é a nossa melhor ferramenta e invólucro para podermos estar no mundo. Portanto, quanto mais for a nossa capacidade de cuidar daquilo que temos, maior a probabilidade de nós tirarmos o maior partido de estarmos cá. Portanto, há não só esta dimensão do autocuidado, como depois há a forma como nós encaramos com a vida, e aqui também podemos sempre fazer uma reaprendizagem, e eu defendo muito este conceito, não é só do aprender, mas do reaprender. Todos os dias conhecer ou aprender alguma coisa nova, questionar aquilo que eu já sei, tentar coisas que eu nunca tentei, expor-me a situações novas todos os dias, porque é assim que eu aprendo a lidar com a adversidade e com aquilo que eu não controlo. Não é fazer o que eu já sei todos os dias e a fugir do que me é desconfortável, mas sim a expor-me a novas aprendizagens. E esta questão de aprender todos os dias alguma coisa nova está a esticar-me para outra dimensão, sempre. E se tornar isto uma prática, eu vou ter muito mais adaptabilidade, muito mais. E isto é uma coisa que se não for trabalhada, eu nunca vou ter. É como um elástico que não é usado, ao fim de algum tempo, quando eu estico, ele parte. E na realidade o elástico precisa de ser, eu se vou mexendo, é claro que se eu puxar demasiado ele também rebenta, não é? Portanto também ter cuidado onde é que está aqui o ponto de paragem e também irmos aprendendo isso. Se eu não me testar eu nunca vou aprender isto. Isto é não só importante para trabalhar a minha saúde mental, a minha saúde global, como fazer uma reaprendizagem da relação com o medo também. Olha, eu queria fazer Fundamental. só uma partilha assim, em jeito assim mais de finalizarmos, Sim, porque por acaso achei muito interessante a Kátia dizer que o apoio social, e eu concordo plenamente com isso, que o apoio social e a rede que está à nossa volta, família, amigos, é super importante quando nós estamos a passar por um processo difícil, qualquer que seja o cenário, sempre. é sempre ótimo nós termos os amigos e a família. Mas nem sempre isso acontece, por acaso. Eu vou partilhar aqui, nos últimos 2 anos, eu passei por uma situação de divórcio e eu estava literalmente, fisicamente sozinha no Catar. Obviamente tinha um ou outro amigo, mas numa fase inicial, ninguém que eu realmente pudesse partilhar muito as minhas dores. E mesmo as pessoas com quem eu partilho, as pessoas só conseguem entender até um determinado ponto, porque eu nunca consigo descrever uma dor, a não ser que alguém já tenha passado exatamente por aquele processo. Aquela pessoa pode tentar o máximo, por mais amiga que ela seja minha, mas ela só vai compreender até aquele ponto. Ela pode tentar ser empática comigo, mas ela não sente aquilo, ela não consegue sentir aquilo que eu estou a sentir. Isso Uhum. aconteceu muito durante os 2 anos, os 2 últimos anos do meu processo de divórcio, que eu senti-me literalmente sozinha. O meu ex-marido foi embora, a minha filha foi, eu não tinha aqui uma rede de apoio, estava no país há muito pouco tempo. E aquilo que eu aprendi muito,
A primeira coisa foi, eu procurei ajuda, portanto, eu fiz terapia e procurei ajuda em pessoas que eu não Boa. conhecia, portanto, uma rede de apoio fora. Portanto, aí o apoio às vezes nem sempre tem que estar na nossa família e nas pessoas que estão à nossa volta. E outra coisa que eu fui aprendendo, eu sempre mantive a minha fé, Deus, o universo, eu acredito muito que tudo acontece exatamente como tem que acontecer, portanto, eu não sinto que estou sozinha em algum momento, há sempre alguém, mesmo que eu não veja, que está aqui que me protege, e eu sempre disse isto assim, olhar no espelho, nos meus olhos, mesmo a chorar quando eu estava assim naqueles dias que não consigo descrever, mas naqueles dias menos positivos, que é, tu és a única pessoa responsável pela tua felicidade. Tu és a única pessoa responsável pela tua felicidade. E eu continuo a dizer isto ainda hoje. Portanto, eu já não estou no buraco negro em que eu estava, já estou muito melhor, já estou recuperada. O que é que se pode recuperar de um divórcio se é que se recupera a 100%, mas já consigo falar sobre isso. Há uns meses atrás não conseguiria falar, portanto, eu acho que isso já revela que já estou mais confortável com o Sim, assunto, mas eu continuo mesmo a dizer hoje, esteja num momento feliz ou num momento menos feliz, que é, eu sou a única pessoa que acorda comigo todos os dias, desde o momento em que eu nasci. Os meus amigos podem lá estar, mas podem também não lá estar porque eles também têm a sua vida. Portanto, eu continuo a dizer para mim mesma, sou a única pessoa responsável pela minha felicidade. Isto para dizer o quê? É bom ter amigos, é ótimo, é fantástico. Às vezes os amigos podem ser ou uma palavra, às vezes é uma palavra de um desconhecido, que nem é amigo. Portanto, é super importante as palavras que ouvimos, aquilo que nos dizem, as ações, mas acreditar que há uma força superior que nos protege e acreditar que nós conseguimos ultrapassar estes desafios e pedir ajuda, para mim são as chaves. E ajuda aqui pode ser mesmo um terapeuta, uma rede de sim, apoio, o que quer que seja. Não termos vergonha de pedir ajuda e de dizer eu não consigo sozinha resolver isto. Eu preciso de alguém sim, que me dê luz, que me dê a mão, que me dê uma palavra, às vezes que me dê colo, às vezes é só ouvir. Às vezes não é mais nada, a pessoa não vai resolver nada, é só alguém que nos ouça, então é sim, super sim. importante. Saber que há mais alguém é fundamental, Raquel, porque é isso que nos liga à vida, não é? Nós temos, aliás, há várias necessidades universais do ser humano e uma delas é a pertença. E a pertença é precisamente sentir-nos amados, é isso que nos faz sentir que fazemos parte, que estamos ligados, não é? Que estamos ligados ao mundo. Nós nunca nos podemos esquecer que nós somos seres sociais e nós vivemos e sobrevivemos no contexto da relação e da interação com o outro. E não é possível mesmo, pode ser de um ponto de vista físico, mas psicológico e emocional, não é possível nós sobrevivermos sozinhos. E já há mais que exemplos da humanidade que demonstram exatamente isto. Okay? Até o podemos fazer de um ponto de vista físico, mas ele não acontece de um ponto de vista emocional e social. E é nessa interação também que nós ganhamos uma melhor noção de nós próprios, é na interação com o outro. Mesmo que eu esteja a fazer um processo que até possa achar individual, de melhoria, de trabalho, etc., é no contexto da interação com o outro que eu me testo e que eu sei aonde é que eu estou e conheço a dimensão de mim própria. Agora, o tipo de apoio que nós precisamos, como tu disseste e bem, pode ser diferente ou específico ou mais alargado, dependendo da fase em que nos encontramos. E pedir ajuda é uma aprendizagem. Para algumas pessoas, é das melhores aprendizagens que elas podem fazer na vida. Esta questão de eu não posso nem consigo tudo sozinha, eu vou pedir ajuda, seja profissional, seja à minha família, aos meus amigos, reatar com outras pessoas. E as pessoas que eu sinto que estão mais perdidas na vida e que têm mais dificuldade são aquelas que não têm esta rede. Até Sem podem dúvida. pedir ajuda profissional. E já tive situações destas, de ter pessoas que me pediram ajuda para acompanhar. E o processo fica limitado até um determinado ponto se a pessoa não trabalhar essa ajuda, essa rede. Não é, é diferente da ajuda que eu estou a dar enquanto profissional, mas é essa rede que me faz acreditar que eu valho a pena. Isto é muito importante. Sim. Olha, em jeito de última mensagem, queria que deixasse aqui uma mensagem do teu ponto de vista enquanto psicóloga,
mãe, pessoa, mulher, para alguém que esteja a passar assim por um desafio, que conselho é que darias a essa pessoa para ela tentar sair dessa situação, para ela ficar melhor com ela própria? Sim, olha, primeiro, Raquel, os desafios fazem parte da nossa vida, sejam eles quais forem, seja quais forem as características que esses desafios possam ter, isto vai sempre fazer parte da nossa vida. E é a forma, não é o desafio em si, mas é a forma como nós escolhemos lidar com esse desafio que faz toda a diferença. E acreditarmos que a ação aqui é fundamental e nós já falámos sobre isto, ou seja, eu não posso estar à espera que o medo desapareça para fazer alguma coisa. Aliás, até há um grande benefício de fazer quando sinto medo. Porque quando eu sinto medo e tenho a coragem de dar o passo e de lidar com esse desafio, eu consigo descobrir as melhores coisas da vida do outro lado do medo. E isto é que é de facto o mais importante. E basta pensarmos, eu tenho a certeza que toda a gente que nos ouve já teve esta experiência de ultrapassar uma dificuldade ou de estar muito tempo a evitar enfrentar alguma coisa e depois finalmente decide enfrentar. E eu peço que se recordem da alegria e do êxtase quando nós conseguimos dar esse passo. E é isso que eu chamo as melhores coisas da vida do outro lado do medo. É esta sensação de superação, de capacidade, de conquista, e nós não nos podemos privar de ter essa sensação, que é extraordinário. Quanto mais vezes na vida nós conseguimos ter essa sensação, aumenta a nossa resiliência, aumenta a nossa coragem, tornamos a coragem um hábito e acabamos por estar muito melhor preparados e desejar muito mais vezes ter isto. Portanto, nós vamos passar a encarar os desafios de uma forma muito mais construtiva. Sem ação não vamos lá, Sem as dúvida. coisas não vão acontecer por nós. Olha, Kátia, eu acho que passaste aqui mensagens tão poderosas, tipo, foi espetacular, aprendi Obrigada. imenso, foi tipo 1 hora e meia que eu absorver informação e ficava aqui mais, ok, podes continuar, Kátia. Portanto, muito obrigada pela tua Obrigada, partilha, Raquel. pelo teu conhecimento, pelo teu tempo. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição, os teus contactos todos, portanto, onde as pessoas te podem achar nas redes sociais e ver Obrigada. o trabalho fantástico que fazes também na tua página de Instagram, que é as Conversas com Medo, Exatamente. onde convidas outras pessoas, onde partilham temas específicos, certo? Sim, e tenho também a newsletter, Conversas com o Medo. Já lancei um desafio de 21 dias, que é tornar a coragem um hábito, e estou agora quase a lançar, acho que deve ser por volta de outubro, novembro, o curso Fearless. Eu faço esta Ok, pausa porque é o Fear_less, ok? uau, Se eu disser fearless, tudo seguido, dá a sensação pois que é é, sem medo, e não é isto, pois é, ok? é Nem, verdade. nem eu quero que as pessoas deixem de ter medo. Então eu vou deixar todos os teus contactos onde as pessoas te podem Obrigada. achar. Se alguém quiser te mandar alguma mensagem privada ou tiver alguma questão Uhum. específica, poderem contactá-la. E da minha parte, super, super grata por estarem desse lado. Já sabem, subscrevam o canal, comentem, partilhem e nós vemos no próximo episódio. Beijinhos! Beijinhos, Raquel, obrigada.